que teve o cuidado de acompanhar a filha quando ela veio para cá estudar e também a preocupação de falar comigo. E eu valorizo isso, porque realmente eu também sou pai e nós temos sempre cuidado com os nossos filhos. E devemos ter esse cuidado espiritual também, de saber, não me foi dado nenhuma autoridade, nem nada que se pareça, mas somente para que ficássemos em contacto e a irmã soubesse que havia aqui uma igreja da mensagem e que eu soubesse que havia aqui uma irmã da mensagem que certamente iria congregar connosco, como tem acontecido, sempre que possível, mas saber que há por trás uma família cristã e portanto, nós ficamos alegres por isso e ficamos contentes agora também por receber as nossas irmãs. E estamos gratos ao Senhor por isso. Eu esqueci de falar com o irmão Paulo antes, mas eu queria falar agora, porque mesmo durante o serviço, mesmo durante a pregação, eu creio que a igreja está sempre em oração. E a Bíblia diz que quando um membro do corpo padece, todos padecem com ele. E eu queria pedir à igreja que orasse pelo irmão Tiago, para que o irmão Tiago fosse neste momento difícil. O irmão Tiago está a atravessar um momento muito difícil, ele e a família, a sua mãe, e eu queria pedir à igreja que orasse para que Deus se levantasse em socorro por esse irmão e por essa família. Mas nós estamos aqui nesta tarde especialmente para cumprir um mandamento do Senhor, porque Ele disse: fazei isto todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. E esse é o nosso propósito nesta tarde. E por isso, antes de entrarmos na palavra, vamos falar um pouco com o autor. E eu pedia que inclinássemos a cabeça para a oração. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, porque nos consideramos um povo privilegiado por estar aqui nesta tarde, no propósito da revelação da Tua Palavra. Porque estamos aqui por revelação, Senhor. Não estamos aqui por tradição, nem uso, nem costume, mas estamos aqui por revelação. E, Senhor, queremos que Tu abençoes essa revelação, porque a revelação vem de Ti. Por isso, Pai, ajuda nesta tarde a nossa fé e, Senhor, solidifica a revelação que está em nós, aperfeiçoa, Senhor, essa revelação. E, Senhor, faz-nos melhores cristãos, aperfeiçoa o nosso caráter. E, Senhor, nesta hora pedimos que prepares o nosso ouvir, circuncides, Senhor, o nosso ouvir e santifiques os lábios que vão falar em Teu nome, porque é, Senhor, importante para nós nesta hora o momento de receber e ouvir acerca da Tua Palavra. Porque Tu disseste, nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, Senhor, alimenta-nos agora com o pão da vida e abençoa este momento e especialmente este lugar, e que a Tua glória, Shekinah, possa abençoar a cada um e vindicar este momento e este cerimonial para que ele seja uma bênção em todos aqueles que nelas vão participar. E quando sairmos daqui, Senhor, nos sintamos melhores cristãos, mais à Tua imagem, porque tivemos um momento em que Tu nos aperfeiçoaste mais à estatura de Cristo, a varão perfeito. Concede, Pai, para a Tua honra e glória,
Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Boa tarde a todos uma vez mais. Eu pedia que tomassem as vossas Bíblias e vamos abrir no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, do versículo 27 ao 31, em nome de Jesus Cristo. Está também projetado se for mais confortável, mas eu continuo a achar que a melhor forma é tomarmos as nossas Bíblias e nos aperfeiçoarmos nelas, termos companheirismo também com a nossa Bíblia. Lucas 16, 27 ao 31, vamos ler. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm em Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Podem sentar. Eu, ao longo destes anos de ministério, sempre fui habituando a igreja, falando com ela, que os momentos de ceia eram momentos particulares de doutrina também. Mas hoje, apesar de não me ir desviar desse pensamento, eu queria prosseguir com o nosso tema. Eu queria falar sobre o exercício da fé. Mas hoje, particularmente, eu dei-lhe um subtítulo: a decisão não termina aí. Ou seja, todas as nossas decisões têm um propósito e pretendem alcançar um objetivo. E muitas vezes nós temos a ideia de que basta apenas chegar a uma conclusão e está resolvido. Oramos: Senhor, ajuda-me a decidir. Senhor, ajuda-me a tomar a decisão certa. Senhor, ajuda-me em tudo. E quando ficamos descansados com o nosso pedido, seguimos em frente. E esquecemos-nos que nenhuma das nossas decisões terminou aí. Mas essa decisão, ou esse pedido, vai ter um resultado, vai ter uma consequência. Ela vai ser boa, ela vai ser menos boa, ela vai ser muito boa, ela vai ser má, mas vai resultar alguma coisa daí. E hoje, no exercício da nossa fé, continuando como tema principal, como cristãos, nós permanentemente estamos no exercício da fé. Tudo aquilo que nós fazemos é um testemunho da nossa fé. Os lugares que frequentamos, os conselhos que damos, os livros que lemos, aquilo que escutamos, o nosso convívio com a nossa família, no local de trabalho, na escola, tudo é um exercício de fé. Porque tudo é uma mensagem. E nós gostamos de dizer que somos o povo da mensagem. Nós somos o povo da mensagem. Mas daí resulta uma decisão, não é? A decisão, ou seja, mas isso é uma decisão, e a decisão não termina aí. Não basta dizer que somos o povo da mensagem, ponto final, parágrafo. Não, isso é uma decisão, é uma fé, é uma escolha de Deus. Mas, repare, Deus disse,
que éramos testemunhas dele. Estamos colocados aqui como testemunhas de Cristo, mostrando exatamente isso, que a decisão do facto de sermos separados. Vocês lembram? Alguém lembra do nosso versículo semanal da semana passada? Quem lembra, levanta a mão. Não, ninguém levanta a mão. Ok, ninguém levanta a mão. É melhor. Mas na semana passada, no nosso versículo semanal, que ainda está lá escrito na frente da igreja, dizia assim: Jesus, eu vos escolhi, não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi, mas depois ele diz: eu vos nomeei. E nomeei é separar, chamando pelo nome. Certo? Podem dizer amém? Amém. E portanto, Jesus chamou-nos, mas não apenas isso, ele chamou-nos pelo nome. E quando ele o fez, a decisão não terminou aí. Quando isso se cumpriu, nós fomos levantados e expostos, não é? Para falar uma mensagem. Para, quando nos apresentamos como cristãos, isso é uma mensagem. E muitas vezes nem precisamos de falar. As pessoas dão conta que há algo em nós que influencia aqueles com quem contactamos. Umas vezes influencia bem, outras vezes não influencia tão bem. Mas influencia. Porquê? Porque a decisão não termina quando ela é tomada. Mas essa decisão vai ter consequências. Muitas vezes começa logo a ter consequências no momento da decisão. Mas há um percurso. É um percurso que tem que ser percorrido porque a tomada de decisão tem uma consequência. E neste caso que nós lemos hoje, é um diálogo em que há um mendigo que está nos braços de Abraão e há um homem que está do outro lado, que está em tormento, que está em desespero, que precisa de ajuda, nem que sejam uns pingos de água, mas Abraão está a dizer, não, quer dizer, a decisão, o resultado da decisão já terminou aí. Há um abismo entre nós. Não é possível passarmos para aí, nem daí passarem para aqui. Então ele tem esta exclamação. Olha, então já que este é o resultado da decisão que eu tomei um dia e não há volta, eu peço-te que envies a casa de meus pais falar com os meus irmãos. A casa do meu pai, tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, para que eles não venham para aqui, para onde eu estou. Ou seja, não façam a mesma escolha que eu fiz, porque se fizerem a mesma escolha que eu fiz, eles vão alcançar o mesmo resultado, porque sempre que nós fazemos as coisas da mesma maneira, vamos alcançar sempre os mesmos resultados. É por isso que vimos à igreja mais do que uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por semana. É por isso que devemos orar todos os dias, ler a Escritura todos os dias, ler a mensagem todos os dias, porque precisamos dessa ajuda para as decisões que temos que tomar, porque elas não terminam aí. Elas têm uma consequência. E ele disse, olha, ao menos manda-os lá para que eles não venham para onde eu estou. E veja a resposta de Abraão. Têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é que nós vimos aqui a fazer de todas as vezes? Nós vimos ouvir Moisés e os profetas. Porque Moisés representa a lei, o Antigo Testamento. Os profetas representam o espírito de profecia. E o espírito de profecia, embora haja profetas também no Antigo Testamento, em Apocalipse Jesus disse que o espírito de profecia no Novo Testamento era Jesus Cristo, a palavra.
E a palavra significa, e Jesus Cristo significa, a graça. Portanto, Moisés estava a dizer, olha, têm em Moisés a lei e têm a graça. Têm a lei, têm a graça. Têm Moisés, têm os profetas. Ouçam-nos. Eles vão ajudar-vos a tomar decisões. E eles vão ajudar-vos, porque são enviados de Deus, a tomar as decisões certas, cuja consequência não será essa. Mas veja como a decisão não termina no momento em que ela é tomada. Mesmo nessa condição, o primeiro impacto da pregação de Abraão é não. Alô? Mesmo nessa condição, mesmo na condição em que ele estava, Abraão diz-lhe, espera aí, sossegue, eles têm a lei e os profetas, têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse, não. Estamos juntos, igreja? Mas quem sabe, na emoção, se acontecer algo de extraordinário? Repara, houve tempos em que aquilo que aconteceu no nosso meio na semana passada podia ser um motivo para afastar pessoas daqui. Que se iam começar a sentir inseguras, porque a igreja, vocês sabem desde o princípio que a igreja não tem diácono ainda. A igreja não tem diácono, não é? E portanto não temos ninguém que fique na parte de trás. E nós temos convivido bem com isso. Mas às vezes há provas de fé, há testes, para ver como é que nós lidamos com eles. Não é? Para ver que decisões nós tomamos. O que é que resultou daquilo? Não é? O irmão Paulo anunciou aqui, realmente ele falou comigo e eu com ele, acerca de, temos que estar, repare, eu achei muito interessante uma vez o profeta dizer que Deus podia ter tomado medidas drásticas lá no Éden, à volta da árvore da ciência do bem e do mal. Já temos falado nisso. Pôr lá arame farpado, ou um campo minado, ou um fosso com tubarões. Mas Deus não fez nada disso, Deus deixou a palavra. E esse foi o teste à fé dos próprios filhos de Deus. Deus deixou que acontecessem coisas para ver como é que os filhos dele iam conviver com isso. Que decisões iam tomar? E o que é que ia resultar daí? Porque a decisão não termina ali. E o próprio Deus sabia que a decisão dele não terminaria ali, ia ter uma consequência. E já por causa disso, certamente, Deus fez primeiro o mundo e os animais e as árvores e tudo que nele havia. E só no final é que fez o homem. Para que ele depois pudesse tomar a decisão tendo um mínimo de condições. Ou seja, ele só não teve quem tomasse a decisão por ele. O resto ele tinha tudo. Portanto, ele tinha condições para exercitar a fé, corretamente ou incorretamente. Eles estavam nessa condição. Mas Deus não decidiu por eles como Deus não decide por nós, se nós não deixarmos Deus fazer isso. E às vezes, então, Deus prova a nossa fé. Deus, repare, quando os jovens querem começar a aparecer lá fora musculados e tal, com a cintura delgada, e tal, eles vão para o ginásio, eles fazem isto, eles tomam medidas à espera de uma consequência. E Deus também tem um ginásio para nós. Deus também nos leva ao ginásio para nós endurecermos os músculos, os bíceps e por aí fora, com esses nomes todos. Eu não sou de medicina, não sei esses nomes. Mas Deus deixa que assim aconteça. Só há uma coisa que Deus tem controle total. É sobre a nossa vida.
ou seja, sobre a nossa alma. Porque foi isso que ele fez com Jó. Toca em tudo, menos naquilo sobre o qual Deus tem toda a preeminência. Porque, como Paulo disse aos Romanos, ele é o oleiro que faz vasos para honra, mas ele é o mesmo oleiro que faz vasos para desonra. Só Deus tem poder criador. Mas a decisão da criação é dele. Pode vir quem vier tentar influenciar, não vai conseguir. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixe-me dizer-lhe se isso ajuda ao exercício da sua fé. Se você é predestinado para a salvação, você nunca se vai perder. Porque Jesus disse, daqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Agora, entretanto, podem andar pelos caminhos mais terríveis, não é? Que alguns até nem nos passa pela cabeça, mas se a semente da predestinação está lá, é para aí que Deus está a olhar. Amém? E um dia o próprio vai dar conta disso. E quando ele der conta disso, ele mesmo vai começar a ter outro tipo de preocupação nas decisões a tomar. E ele vai saber se aquilo que ele está a decidir vai ter como consequência a glória de Deus ou não, porque o predestinado zela por em todos os lugares e em todas as coisas contribuir para a glória de Deus. Amém? Mas veja que terrível situação, que terrível condição. E se repararmos, estamos mais uma vez perante um determinado exercício da fé. Agora, a Bíblia não contém todas estas situações apenas para olhar para elas, ou para as olharmos do lado exterior, isento, e assim elaborarmos juízos e apreciações particulares acerca de cada um dos acontecimentos. As coisas estão ali para nós entrarmos nelas, nos colocarmos naquela situação. E aí vamos entender melhor qual é o propósito de Deus e em que condição é que nós estamos em relação a esse espelho que Deus proveu para nós. Este é o espelho através do qual nós podemos olhar e ver o que é que está a ser refletido aos olhos de Deus entre a nossa conduta e a palavra de Deus. Não é? Portanto, não podemos olhar para a Bíblia numa perspectiva de isenção. Ah, sim, porque isso não aconteceu com eles. A Bíblia fala, todas, por isso é que, eu peço desculpa aos tradutores, eu estou a tentar, mas às vezes, eu estou a tentar falar devagar, mas às vezes não consigo. Mas é assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a Bíblia fala histórias e parábolas. E uma parábola, não é? Se nós não sabíamos, é a utilização de um acontecimento natural para explicar um acontecimento espiritual. E, portanto, no fundo, o que a Bíblia fala, mesmo nas histórias reais, o que Deus pretende é que a todo momento nós nos transportemos espiritualmente para aquela condição, para podermos entender ou imaginar o que é que nós faríamos naquele lugar. O profeta perguntava muito isso. Se nós vivêssemos no tempo de Jesus Cristo, que decisão íamos tomar? Estaríamos como os discípulos escondidos atrás da coluna, ou estaríamos lá no meio da praça, no meio do resto do pessoal do Sinédrio e tal, lá ouvindo, discutindo e tal? Como é que é ser, não é? Aquela era uma altura importante, não é? Havia uma decisão a tomar. Pilatos perguntou: o que farei com este Jesus chamado Cristo? Havia uma decisão importante a tomar. Se quiserem pôr isso no mundo hoje, havia ali uma eleição importante, com dois candidatos. Um era Jesus, o outro era Barrabás.
Não é? Havia ali uma questão importante a tratar. Haviam ali decisões importantes a tratar. De que lado estaríamos nós? Perguntava muitas vezes o profeta de Deus. E nós temos que deixar que o impacto dessas coisas toque o nosso coração. Porque realmente a Bíblia é Espírito. Porque se a Bíblia para nós não é Espírito, então nós estamos deslocados do lugar. Porque a Bíblia é Espírito. E, portanto, nós não podemos olhar para ela de uma forma isenta. Sim, já li. Como que isso não tenha nada a ver comigo. Não, tem tudo a ver com cada um de nós. Se puderem dizer graças a Deus. A Bíblia fala connosco e o objetivo é que nós falemos com ela. E o profeta diz que isso é que é ter comunhão. Comunhão, como nós vamos ter hoje, é falar com. Por isso, João disse, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com o outro, nós com Jesus Cristo. Embora muitas traduções tenham isso no plural, mas deve ser corrigido. Nós não temos comunhão uns com os outros. Nós não viemos aqui para ter comunhão uns com os outros. Nós viemos aqui para ter comunhão com Cristo. Fazei isto todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Certo? Portanto, veja, devemos colocar-nos então no lugar daqueles de quem e para quem a Bíblia fala. E portanto a Bíblia fala de alguém e fala para quem? Para alguém. E nós já não podemos estar isentos. É a mesma coisa que alguém se chegar a mim para conversar comigo e eu deixo-a falar, e ela pode perguntar o que ela quiser e eu estou ali feito mono, ou feito uma coluna do templo, e não abro a boca, não digo que sim, nem que não, e às vezes há muitas posições dessas na igreja. Às vezes a igreja tem mais colunas do que aquilo que parece. Porque não sai um amém, não sai um amém, aleluia, sim eu creio, não sai nada. É ali assim. Entra mudo, sai calado. Pronto, eu sei, Deus é Espírito. Há Escritura para tudo. Deus é Espírito, eu digo amém no Espírito, eu digo aleluia no Espírito e não sei o quê. Pronto, mas verdadeiramente, eu avisei-vos que ceia tem a ver com doutrina. Comigo tem sido assim ao longo dos anos. Mas pronto, porque reparem, a Bíblia é a boca de Deus. Se calhar nunca tínhamos dado conta disso, mas a Bíblia é a boca de Deus. Certo? E devemos crer que em qualquer circunstância ela fala com nós e para nós. Ou seja, este acontecimento lá com este homem no Hades não é apenas um problema dele. Em determinada altura, já lá vamos, ele tomou uma decisão e essa decisão não terminou aí e teve uma consequência e essa consequência caiu-lhe direitinha nas mãos. E isto é tanto mais importante quanto este e outros acontecimentos estiveram e outros ainda estão velados aos nossos olhos. Durante muitos anos, este episódio existia por ele mesmo. Certo? Aguardando o momento certo no plano de Deus para que se apresente perante nós e Deus os desvele aos nossos olhos daqueles que ele mesmo escolheu para o fazer. Portanto, há um povo do qual nós nos consideramos que em determinado momento recebeu a revelação deste mistério, como de outros mistérios. Deixou de ser pontas na Escritura, mas de repente nós damos conta que de Gênesis a Apocalipse está tudo ligado. Está tudo ligado. Não há cortes. Não há cortes. Amém? Sempre que um grupo se apostatou de Deus, lá no meio havia pelo menos um que permanecia firme na fé. Ou dois. E, portanto, esse um ou dois estavam a fazer a ligação da Escritura de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então vemos que durante largo tempo,
Este episódio parecia um caso isolado, até que Deus, aos nossos olhos, né, abre a cena, abre o quadro completo, para que agora faça sentido. Amém? E na mensagem liderança, o profeta de Deus diz assim, notem isto, agora nós descobrimos que este homem teve um grande sucesso. Então nós o encontramos mais tarde, até que ele teve um maior sucesso. Até que ele disse, eu tenho tanto. Rapaz, ele teria sido um sujeito genuíno dos nossos dias. Não teria? E o profeta disse isso há 50 anos atrás. Eu pergunto hoje, não teria? Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu tenho tudo, se eu quiser mais eu vou e eu consigo mais. Não é? Ok? Laodiceia pura e simples, ok. Mas repare, continuemos. Até mesmo os meus celeiros estão cheios, eles estão a arrebentar, e eu tenho tanto até que disse, ó alma, toma o teu descanso. Não precisava de mais nada. Até à alma ele falou, toma o teu descanso. Mas o que é que ele fez no início? O profeta está a falar deste homem de quem nós lemos. Não é? Ele mesmo afirmava que ele tinha a alma em descanso. Mas agora ele está aqui. E a alma dele está em tormento. A alma dele está em tormento. Mas houve um tempo em que ele dizia, ó minha alma, entra no teu repouso porque já não falta nada. Ele tinha os celeiros cheios. E isso enchia a alma dele de alegria, de fé, de descanso, de repouso. Não é? Ele tinha tudo, só porque tinha os celeiros cheios. Mas, veja, o que é que ele fez no princípio? Ele rejeitou a liderança de Jesus Cristo. Este é o jovem rico. Este é o jovem rico. Agora, a história do jovem rico está lá num outro lugar em que ele é só o jovem rico. A história dos celeiros cheios está lá noutro lugar em que ele só tem os celeiros cheios. E agora esta história no Hades está aqui neste lugar, separado dos outros, não é? Em que ele só tem um problema que está no Hades, está em tormento, e ao menos ele pede que vão lá. Agora reparem, ele conhece o que está para trás. Porque ele está a pedir a Abraão que manda alguém lá à casa do pai, onde ele, como jovem rico, rejeitou Cristo, para que os irmãos não sigam pelo mesmo caminho que ele seguiu. E o que é que Abraão lhe disse? Que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tomou uma decisão, sabe a consequência, e a decisão que ele tomou é, tenham Moisés e os profetas, ouçam-nos. Porque ele não ouviu. Porque quando ele ouviu o profeta do dia dele, ele não gostou da mensagem. Ele foi provado na mensagem e ele foi embora da igreja. Porque a igreja não era boa, não tinha diácono, aconteciam coisas chatas lá dentro e o mensageiro ainda era pior. Porque o que é que o mensageiro lhe foi dizer? Olha, vai, desprende-te. Porque é uma questão de linguagem. Não, ele não disse desprende-te, ele disse vai vendo tudo quanto tens. E dá aos pobres. Acha que eu ia fazer isso? Pois claro, mas ele não queria que você fizesse isso. Aquilo era um teste. Aquilo era uma prova. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e vem e segue-me. E os teus celeiros passam a ser os meus celeiros. E o teu trigo passa a ser o meu trigo que nunca se acabará.
Porque se o trigo de Jesus Cristo se acabar, nós estamos acabados. Porque nós somos o trigo do celeiro de Jesus Cristo. Amém? Mas como essa mensagem estava assim meia em código, encriptado, assim como o WhatsApp, a gente de vez em quando lê no WhatsApp ou no Facebook que as mensagens encriptadas, não sei quê. E eu olho para aquilo, mensagens encriptadas, então é porque não é para mim. Para mim tem que ser mensagens com revelação. Ou então não é mensagem. Porque estamos no dia da revelação, somos o povo, o nosso privilégio não é de estar na igreja e de lavar os pés aos santos. O nosso privilégio é de termos sido o povo escolhido para ver o rapto, para receber fé de rapto e para receber uma mensagem que produz essa fé. Esse é o nosso privilégio. E de uma forma onde nada está encriptado para nós. Já esteve. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, serão revelados todos os mistérios, conforme o que falou pelos seus servos, os profetas. Ora, se ele não ouviu os profetas. E quem não ouvir os profetas, arrisca sair para o mesmo lugar. Para essa igreja. Para passar a ter culto lá. Onde há tormento, onde há pranto, onde há ranger de dentes. Porque se ouvirmos os profetas, nós estaremos no seio de Abraão, onde só há repouso e descanso. Quem é que anda à procura de repouso e descanso nesta altura? Estou cansado demais, nem imagino, não é? Então estamos à espera desse tempo em que iremos para a beira de Lázaro, porque neste momento parecemos os Lázaros do nosso dia. Não é? A fé está permanentemente posta à prova. Provavelmente Deus disse àquele Lázaro o que disse ao profeta: eu sou a tua porção. Está encerrado. E ele nem pediu nada, não é? Ainda há pouco falámos nisso em casa. Ele não pediu nada, ele só olhou os escritórios daqueles, e os gabinetes e as igrejas daqueles grandes evangelistas do tempo dele, homens famosos, até hoje, bons homens, boas pessoas, que exercitaram o ministério de Cristo com dignidade. Eu não digo que não, o profeta dizia que sim. Mas ele disse: eu nunca terei sequer uma máquina de escrever. E eles tinham às centenas, e hoje computadores, hoje quase que você fala e o computador escreve sozinho, não é? Faz de secretária particular. Eu não sei se isso é possível. Temos ali 2 engenheiros informáticos, talvez eles possam, e eletrónicos, talvez eles possam fazer luz sobre isso, não é? Mas só falta isso, é falarmos para a máquina e a máquina fazer tudo sozinha, não é? Parece que já há em relação ao carro, você chega, não é, e chama o carro: olha, anda-me buscar agora aqui à Rua do Bonfim e tal. E o carro vem por aí adiante, sozinho e tal, e para aí à porta, e você entra e tal, tudo assim, não é? Mas virá o tempo em que a noiva fará isso no poder da palavra falada. Creem nisso? Amém? Agora, vamos avançar. Agora, ainda não mudou a hora do relógio. O relógio ali está com mais 1 hora. Ok. Mas o que é que ele fez no início? Ele rejeitou a liderança de Jesus Cristo. A sua igreja, a sua inteligência, a sua educação e tudo tinham-no conduzido a um grande sucesso. Todos os judeus o amavam. Ele dá-lhes, ele ajuda-os. Ele pode ter feito isto, isso ou outro. Mas vê você, ele rejeitou a liderança de Jesus Cristo. A vida eterna. Veja, eu vou ler outra vez. Ele rejeitou a liderança de Jesus Cristo, a vida eterna. Não é? Ou seja, ele rejeitou a vida eterna. Não, ele rejeitou Jesus Cristo. Sim, ele rejeitou Jesus Cristo. Se não comerdes da minha carne e beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Mas eles já eram vivos, tinham nascido, pai e mãe, viviam, tinham grandes coisas, uns mais do que outros e tal. No entanto, ele dizia-lhes aquilo. Dizem que Pedro a empresa dele era abastada, ele tinha uma frota de barcos, tinha empregados, tinha tudo, ele era o verdadeiro daquilo tudo. Mas quando Jesus passou, ele disse: tu, para isso, vem e segue-me. Ele não fez como o jovem rico. Ele deixou tudo e seguiu. Foi essa a diferença. O jovem rico não, disse: não, eu tenho aqui grandes... Repare, eu estou às portas de receber informação da CMBM se a minha empresa vai passar a ser cotada na bolsa ou não. Eu tenho grandes investimentos, eu tenho grandes negócios para concretizar. Há aí países que estão a precisar de ser reconstruídos, que foram devastados pela guerra, por isto, por aquilo mais, e eu vou entrar lá, eu vou ficar bem na vida, ainda melhor. E isso aconteceu. Mas ele tinha rejeitado a vida eterna. Ele tinha tomado uma decisão e essa decisão não terminou ali, tinha consequências, tinha resultados. Todas as nossas decisões têm consequências, têm resultados. E a Bíblia diz: louco, hoje à noite pediram a tua alma. E agora nós o encontramos, o próximo lugar, o encontramos no inferno. Levantando para cima os seus olhos e vendo aquele mendigo, o qual jazia na rua, nos seios de Abraão. Que erro fatal! Vamos todos para a rua. Esta noite vamos dormir todos ali no passeio encostados à porta, para termos a garantia que somos como Lázaro? Não, não é isso que estamos a pregar. Jesus disse: onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Amém? Agora, aquele que tiver que plantar, planta, aquele que tiver que semear, semeie, aquele que tiver que construir, construa, porque do dia e da hora ninguém sabe, nem o filho, somente o Pai. Ou seja, continuemos a levar a nossa vida, sabendo que nos é requerido, é nossa responsabilidade, se somos cristãos, viver como tal. Deus não pede mais nada. É que se somos cristãos, porque assim, quando ele rejeitou Jesus Cristo, ele rejeitou a palavra, mas ele era religioso. Cuidado, porque ele era religioso. E ali à igreja, e provavelmente tomava o melhor lugar. Porque ele era uma pessoa importante. Ele era de uma família importante, devia ser, e por aí adiante, não é? Não era uma questão de religiosidade ou de ir ou não ir à igreja. Quando Jesus lhe disse, cumpre os mandamentos, ele disse: eu faço isso desde que nasci. Ele foi educado pelos pais a seguir a tradição da sinagoga. Ele disse: eu faço isso desde que nasci. Cumpre os mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus, ama teu pai e tua mãe, não roubarás, não cometerás adultério, não matarás. Espera aí. Essa pregação, eu nasci com ela no coração. Eu faço isso desde que nasci. E Jesus deixou que isso acontecesse assim. Não é? O levasse a... E isso é onde nos leva a palavra. A palavra também nos leva, como ele, a tomarmos uma decisão perante a própria palavra. Não duvidem disso. Não foi só com o jovem rico. A palavra, a própria igreja, a própria pregação, nos conduz o objetivo, não é? Paulo disse aos Coríntios: somos salvos pela loucura da pregação. E portanto, a própria palavra, a própria pregação, ela vem a nós para nos conduzir ao lugar onde teremos que tomar a decisão, como o jovem rico. Portanto, não é uma questão de religiosidade, não é? Eu sou muito religioso, eu jejuo, eu não sei o quê. Tem alguns que até se autoflagelam para sair sangue como Jesus Cristo. Não tem nada a ver, porque não é uma questão de carne nem sangue. É uma questão de tomar a decisão certa, orientado pelo Espírito certo. E o Espírito de Deus
fala sempre da palavra de Deus. O Espírito de Deus em nós segue sempre, move-nos sempre a dizer amém com cada jota e cada til. O Espírito de Deus correto nos obriga a beber apenas da fonte. Certo? Porque outras fontes podem estar inquinadas. E eu não sei. E vou beber água com veneno e vou morrer. E a culpa não é de Deus. Porque Deus tem uma fonte que jorra das veias de Emanuel, que é uma fonte santa, é uma fonte pura, é uma fonte de vida eterna. É dessa que eu quero beber. Tudo o resto podem ser as melhores filosofias do mundo e podem ter o maior número de seguidores que quiserem. Porque, como o profeta disse um dia, quando lhe disseram, olha, você com essa pregação vai ficar com a igreja vazia. Ele disse, olha, podem sair todos. Uma coisa eu tenho a certeza, o Espírito Santo não sai. Porque o Espírito Santo é a palavra, o Espírito Santo indica a palavra. O Espírito Santo diz no seu coração amém a cada jota e a cada til. Portanto, o Espírito Santo o vai sempre dirigir à fonte certa. Mesmo que as outras fontes sejam muito agradáveis, repare, foi essa agradabilidade, foi essa amabilidade da fonte que levou Eva a introduzir a morte na terra. Porque Satanás pregou tão bem para ela que ela deixou, não é? O 100% da palavra de Deus para ficar com 99% e 1% de veneno. E esse 1% matou a ela e à geração humana por ali adiante e a morte foi introduzida na terra. Mas ele pregava tão bem. Ele escrevia tão bem. E repara, ele usava a Escritura. Ele usava parágrafos da Escritura. E ele disse, mas o que é que Deus disse? E tal, não sei o que, Deus disse assim, assim. Ele disse, claro, está na palavra, sim. Mas, e foi quando Eva permitiu que o mas entrasse em cena, que a morte entrou em cena. Porque esse mas a levou a se desviar um pouquinho só. Foi só um pouquinho da palavra de Deus. E ela ficou presa. Porque está escrito que a palavra é a fonte da verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade. Ou seja, como diz o profeta, mesmo que haja coisas que não entendemos, algum dia, em algum lugar, de alguma forma, Deus irá desatar o nó. Deus irá revelar. Deus nos fará entender. Porque Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha palavra é a verdade. Então não há verdade em um outro lugar. Pode haver 99% de verdade. Mas só na pura palavra de Deus. Só na mensagem da hora. Um dia destes eu disse em minha casa, e eu estou disposto a tudo para suportar essa declaração. Eu disse assim, o que eu tenho recebido de Deus e da mensagem através destes anos, para mim, não tenho dúvida alguma de que o irmão Branham é o mensageiro de Deus para a noiva. Portanto, podem vir as notícias que vierem, podem interpretar o que ele disse da maneira que quiserem, podem até desviar-se todos. Porque no meu coração o assunto está encerrado. Ele foi o homem enviado por Deus para nós nestes dias. E não só, repare, inclusive ele já nem é sequer, para mim, o mensageiro a Laodiceia, porque Laodiceia já o rejeitou. Ele foi posto fora. Quando o último círculo, naquele bocadinho, ficou negro, antes sequer de chegar ao diâmetro, não é? Aí eu tenho algum conhecimento mesmo, não é? Não tendo muito, mas é assim, no círculo, não é? Ou no meio círculo, não é? Na circunferência, não é? Ali na última, ora deixa ver se eu ajudo. Eu vou lá. Assim, eu estou a falar do seguinte.
A parte mais larga desta circunferência é este ponto aqui no diâmetro, não é? Até aqui. Mas repara, a partir daqui deixou de haver luz. Certo? O tempo vai continuar até aqui. Certo? O tempo está a decorrer até aqui. Certo? Mas aqui foi o tempo em que Laodiceia rejeitou o mensageiro de Deus. E então, a partir daqui, ele não mais é o mensageiro à era de Laodiceia. Ele é, mas ele foi rejeitado. Só houve um pequeno povo. A luz na noite, a luz do entardecer. Há um pequeno rebanho que continua a tê-lo como profeta de Deus, como mensageiro de Deus, neste tempo que decorre, ainda no qual nós ainda estamos a viver. Certo? Mas houve um tempo em que as igrejas, as religiões, o rejeitaram. Laodiceia, que o recebeu, o rejeitou. Nós estudamos isso nas eras, não é? Amém? A partir desse momento, ele deixou de ser considerado o profeta a Laodiceia. Foi rejeitado. Foi lançado fora. Eis que eu estou à porta e bato. Não é? Foi lançada fora a palavra. Não é o mensageiro. É o que o mensageiro representa. A palavra, a pura palavra, a revelação de toda a palavra, a obrigação de cumprir toda a palavra, foi rejeitada. Mas o tempo continua. O rapto ainda não aconteceu. Amém? Estamos juntos? Agora, nós o encontramos, o próximo lugar, no inferno, levantando para cima os seus olhos e vendo aquele mendigo, o qual jazia na rua, nos seios de Abraão. Que erro fatal! Como que as igrejas tinham estado certas no modo como elas foram, mas elas ainda não tinham tido a vida eterna. Jesus Cristo ia colocar nelas essa vida eterna. E ele, como hoje, foi rejeitado, permaneceu apenas no coração de alguns. Daqueles 120, foram mulheres e crianças que seguiram a mensagem até ao fim e chegaram ao aposento alto para receber o batismo do Espírito Santo, como a noiva hoje espera chegar lá ao cais de embarque, onde o rapto acontecerá. Amém? E quando, repara, aquele era o jovem rico então, que estava lá no Hades, no inferno. Aquele era o jovem rico, que um dia não considerou o mensageiro do dia dele. E isso depois teve consequências. Ele seguiu em frente, parece que ficou cada vez melhor. Mas ele nunca olhou corretamente no Espírito, aquele que lhe falava. Ele nunca olhou Jesus corretamente. Repare, Pedro negou. Mas quando Pedro o negou e deu conta que mesmo nessa negação a mensagem da hora se estava a cumprir, porque ele tinha ouvido o mensageiro dizer: antes que o galo cante 3 vezes me negarás, ele foi e chorou amargamente. Ele se arrependeu. Mas ele se arrependeu porque a mensagem da hora tocou no coração dele. Porque se assim não fosse, ele fazia como Judas. O profeta diz: Judas nunca foi capaz de se arrepender, por isso ele não pôde chegar ao Pentecostes. E se não houver arrependimento hoje nos nossos corações, nós nunca vamos chegar ao rapto. Porque a mensagem de Pentecostes foi exatamente essa. E a mensagem de Pentecostes é a mensagem para nós hoje também. Arrependei-vos, cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E o profeta de Deus diz, já que hoje é ceia, ninguém deve sequer vir à mesa da ceia se não tiver no seu coração essa garantia que tem o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo é o percurso de redenção sendo completo.
Não podeis ser participantes da mesa de demónios e da mesa de Deus. Não podeis beber do cálice de demónios e do cálice de Deus. Beber? Mas nós não bebemos do cálice de demónios? Sim, o cálice dos demónios é a falsa doutrina. O cálice dos demónios é a mensagem mundana. O cálice dos demónios é a mensagem da hora do anticristo, que é contra a pura palavra de Deus. E reparem, para esse homem, a decisão dele não terminou ali, teve consequências mais tarde. Meditemos sobre isso. Ele não olhou corretamente no espírito aquele que lhe falava, porque o chamava para uma posição que o jovem não entendia. Ele não entendia como é que era possível ele pedir-lhe para ir vender tudo quanto ele tinha. Ele estava, se calhar, até disposto a fazer um bom donativo, a ajudá-lo, a tirá-lo das estradas, do pó da estrada, de pregar debaixo das árvores, ou no cimo do monte, ou em cima de um barco. Ele, se calhar, até lhe queria construir uma sinagoga. E ele rejeitou isso. Ele rejeitou isso porque não fazia sentido. E irmã, quantas vezes a mensagem não teve sentido para si ao longo deste tempo de conversão? Quantas vezes teve que ir lá ler outra vez o profeta a dizer em nenhum lugar da Escritura Deus nos pede para entender, mas Deus nos pede para crer. Para crer. Não entende, mas creia. Porque se está na Escritura, é o assim diz o Senhor. Se está no mensageiro, o mensageiro não se firmou nem à igreja em nenhuma declaração, não ficou por ela, a não ser que ele tivesse dito primeiro, porque assim diz o Senhor, ou isto é o assim diz o Senhor. Foi nessas que ele sempre se manteve. Porque isso era verdadeiramente o mesmo Deus que estava em Cristo, que estava ali naquela hora. Porque não há mais do que um Senhor. Certo? Para um crente. Certo? Assim diz o Senhor. E quando assim é, o homem tem medo daquilo que não sabe, que não conhece, que não entende. Aquele jovem tinha sido convidado a entrar por um novo e vivo caminho, a estabelecer um novo pacto de vida. Mas quando isso acontece, é quando a fé tem que ser posta em ação. Não é? E por isso o profeta disse uma vez, na dúvida, não faças. Certo? Não ponha a fé em ação sobre algo que tem dúvidas. Deixe Deus esclarecer, permaneça lá no lugar em oração, esperando que a dúvida desapareça. E Deus vai olhar essa fé, e Deus vai trabalhar nessa fé, e Deus vai mostrar a consequência dessa decisão, se ela é boa, se ela não é boa, e então vai nos ajudar a decidir nessas circunstâncias. Na dúvida não faça, mas permaneça ali. Senhor, ainda não entendo, ainda não sei o que fazer. Não é? E não tenha vergonha, porque o profeta de Deus, ele mesmo, passou por N situações dessas. N delas. Até uma vez entender que a resposta de Deus era a não resposta. Não responder era a maneira de Deus responder. E ele permaneceu naquilo. Pronto, ok, então não saio daqui, não faço nada, não vou para lado nenhum. Não é? Vocês conhecem a história da visita à África do Sul? Quando Deus lhe disse para fazer de determinada maneira e os amigos do grupo, amigos fiéis, homens sinceros, homens bons, o forçaram a fazer de outra forma. Não, mas vamos, já está tudo combinado, já gastaram dinheiro na preparação dos meetings, não sei o quê, e ele foi. E Deus não se agradou com isso. Certo? Lembram-se disso? Pois é. É nessa altura que tem que a fé ser posta em ação. O anjo do pacto estava ali para estabelecer com ele. E quando isso tinha acontecido, Deus tinha assinalado esse pacto para a humanidade.
Veja, vamos passar um pouquinho para ver se entendemos melhor quem era este Jesus Cristo, porque repara, eu quero que a igreja entenda quem era Jesus Cristo no dia em que ele apareceu em carne na terra, não é? Porque quando Jesus apareceu em carne na terra, ele era o mensageiro de Deus àquela geração. Ele era o mensageiro de Deus ali. Veja, Gênesis 9. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Versículo 17, disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que eu tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Repare, não sei se você já reparou, mas está sol, de repente chove. E depois aparece um arco-íris na terra, no horizonte. Já viu isso? Acho que já toda a gente viu isso. Agora, será que toda a gente sabe o que é isso? Hã? Amém? Aleluia! Oh, igreja! Estamos juntos? Isso diz a ciência. É a chuva a ser atravessada pelos raios solares, ou ao contrário, são os raios do sol a atravessar as gotas da chuva, lá em cima, que dispersa a luz. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz que esse é o sinal que Deus combinou com Noé, que poria sobre a terra sempre que chovesse, para que Deus se lembrasse que a dispensação da água, da terra ser julgada pela água já tinha passado. E Deus disse: então quando começar a cair a chuva, eu vou ver esse arco-íris e eu vou parar a chuva, porque a terra não vai voltar a ser julgada pela chuva. Porque Deus sabe que as decisões que Ele toma também têm consequências. Não terminam ali. Não é? Portanto, esse arco-íris que nós vemos é um arco celeste de concerto entre Deus, lemos aqui, este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Portanto, não foi só do dilúvio, não é? Mas no dilúvio, quando houve esse juízo, quando houve esse julgamento, não é? Então Deus disse que esse sinal seria um sinal de concerto, não é? E os crentes hoje sabem o que é que isso representa. Daí resultou um sinal, e esse sinal nunca ficou sem produzir efeito. Porque mais tarde a terra foi novamente estremecida, o sol e a lua foram também eles um sinal. Não é? E em Lucas isto foi quando? Quando o Senhor Jesus Cristo purificou a terra pelo seu sangue. Amém? E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Amém? Rasgou-se ao meio o véu do templo. Ou seja, escureceu-se o sol, a lua não deu a sua luz e por aí fora. Ou seja, aquele foi igualmente um tempo de exercício da fé, de tomadas de decisão. Agora, reparem, já antes tinha havido decisões, tempo de decidir, influenciado pelo poder político, religioso, sem nada de revelação. Não foi só com o jovem rico. Quando eles chegaram ao pátio de Pilatos e lhes perguntaram: quem crees que vos solte, Barrabás ou Jesus? Eles o que é que disseram? Respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois crees que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Eles disseram: seja crucificado. Mais um momento de decisão, não é? A inveja, o orgulho, o dinheiro, a vaidade, etc., cauterizaram as mentes e eles decidiram errado. Porque, decididamente, nunca deram lugar ao Espírito. Agora, porquê? Veja, quem era ele realmente? João, na ilha de Patmos, fala-nos dele, descrevendo no capítulo 1 o seu aspecto e o impacto da sua presença. E quando João sobe, o descreve realmente como ele é. Veja,
Em Apocalipse, depois que João subiu, em Apocalipse capítulo 4, no versículo 3, João diz: e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardónica e o arco celeste. Opa, ouvimos falar num arco lá atrás no tempo de Noé. Um arco celeste, um arco divino. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E a seguir, em Apocalipse 10, João continua: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Então veja, perante este quadro, não é? Temos o arco lá na primeira purificação da terra, com Noé. Temos o arco, ou a natureza, a enviar sinais, quando Jesus purifica a terra pelo seu sangue. E depois do arrebatamento, depois do rapto, quando a igreja sobe, ela se encontra de novo com o arco celeste. Mas, entretanto, já nos dias da voz do sétimo anjo, certo? Portanto, nesse tempo de escuridão, de que falámos há pouco, esse arco celeste aparece na mesma, porque o profeta de Deus vê o anjo forte, não é? De que ouvimos falar mais uma vez na semana passada, vê o anjo forte, que tem novamente o arco celeste, o arco do concerto, sobre a sua cabeça. Ora bem, o que é que o nosso profeta, aos nossos dias, não é? Que é para não ficarmos na situação do jovem rico, o que é que o profeta de Deus aos nossos dias nos diz? Na mensagem, Senhores, qual é o tempo? Ele diz assim, no parágrafo, no meu é o 197, às vezes nas traduções tem outro número, mas na mensagem, Senhores, qual é o tempo? O profeta diz assim: agora ouça, este anjo desce do céu. Veja, os outros 7 anjos das 7 igrejas eram mensageiros terrestres, ok? Eram os mensageiros à era, estavam nas igrejas. Um anjo é um mensageiro. Eram mensageiros terrestres. Mas este anjo, toda a mensagem está terminada. Os 7 anjos estavam ali, não é? A igreja tinha subido, não é? A mensagem estava terminada. O 7º anjo termina tudo. Repara, o 7º anjo termina tudo. E este anjo não vem à terra. Este que está no princípio, o anjo forte. Isso está terminado. Mas este anjo traz o próximo anúncio. E um anjo significa um mensageiro. E ele desce do céu, vestido numa coluna de luz, na nuvem, e com um arco-íris sobre a sua cabeça. E um arco-íris é um concerto, era Cristo. Amém? Era Cristo em Noé, era Cristo em Cristo, e é Cristo agora na dispensação da noiva. É Cristo no trono, porque o arco celeste em Apocalipse 4 estava ao redor do trono. É um concerto, o arco celeste significa um concerto, e o anjo do concerto é Cristo. Amém? Com um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e jurou que não haveria mais tempo. Onde é que nós estamos, senhores? De que se trata isto? Estou a perguntar-vos. Então, pergunto eu agora, qual a diferença hoje em relação ao tempo do jovem rico? Não é? Porque repare, no versículo 31, Abraão foi muito claro: se não ouvem a Moisés e aos profetas, ainda que um morto ressuscite, não crerão. Ou seja, ou crê na palavra, ou crê no mensageiro da hora, ou então nem que todos os cemitérios fiquem vazios agora, não vão crer. Porque não estão predestinados para crer. Podem dizer graças a Deus? Eu queria ter virado isso. Ok, aqui está. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Agora, hoje é ceia. Vamos ler daqui a pouco que todo aquele que come e bebe indignamente o faz para a sua própria condenação, porque não discerne o corpo do Senhor. Ora, falando de Cristo, Paulo diz aos Hebreus,
Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Amém? Ora bom, vamos ao profeta de Deus novamente. Na mensagem tentando fazer um serviço a Deus, sem ser a vontade de Deus. Veja, note, Malaquias 4, Apocalipse 10, os 7 selos. Agora observe, houve um anjo, um mensageiro de cima e um mensageiro terreno. Amém? E cada mensageiro foi para a era da igreja. E a palavra inglesa, e ele disse, nos dias, falando de agora, veio um anjo mensageiro. A palavra anjo, a palavra inglesa significa mensageiro. Um anjo é um mensageiro. Desceu do céu e pôs o pé sobre a terra e sobre o mar e jurou por aquele que vive para sempre que não haverá mais demora. Está certo? Um arco-íris em torno da cabeça. E todas estas coisas acontecendo, esse anjo era Cristo. Mais uma vez, o anjo que desceu no monte pôr do sol, que foi, não é? Captado através de câmaras fotográficas, constituindo aquela nuvem que o profeta disse eram os 7 mensageiros espirituais, essa nuvem era Cristo. Certamente. Porém, repare, o que disse ele quando veio? Mas nos dias da voz do 7º anjo, a 7ª era da igreja, algo iria acontecer. Amém? Veja, algo iria acontecer. Mas vejam agora, porém, o que disse ele, Deus? Na mensagem, a estatura do varão perfeito, eu já vos disse que eu não quero trazer, como disse o profeta, de forma alguma eu trarei à igreja a minha mensagem, não é? Mas eu trago a mensagem de Deus para alimentar a igreja. E portanto, eu podia estar aqui a dissertar agora acerca do que eu acho, mas eu prefiro trazer-vos, nestes momentos importantes e sobre temas importantes, aquilo que Deus fala pelo seu mensageiro. Porque o concerto connosco é estabelecido através dele. Não tenha dúvidas disso. Ou aceita a mensagem e recebe fé de rapto, ou poderá ser salvo, mas vai passar pela tribulação. Mas eu quero ir no rapto. Amém? Agora, falando de Cristo, é a casa na qual Deus habita. Não um edifício com um grande sino. Recordando outra vez, lembrem-se, um corpo me preparaste. Era disso que o profeta está a falar aqui, ok? Não um edifício com um grande sino no topo e uma alta torre de igreja, mas um corpo tu me tens preparado. Um corpo no qual Deus pode habitar, no qual Deus caminha, no qual Deus pode ver, no qual Deus pode falar, no qual Deus pode operar, amém? Vivendo instrumentalmente de Deus. Deus caminhando em 2 pés em si. Glória! Os passos do justo são ordenados por Deus. Deus caminhando em si, porque vós sois epístolas escritas, lidas de todos os homens. E se a vida que está em Cristo estiver em si, você vai produzir a vida que Cristo produziu. Podem dizer graças a Deus. Amém? Agora vejam, esta mensagem é muito importante. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, para ver se nós entendemos melhor. Veja, diz o profeta, no mesmo dia em que o Filho do Homem é revelado, Apocalipse 10, 1 ao 7, certo? Leia quando chegar a casa, a mensagem do 7º anjo, abrindo os selos. O que é isso? Agora veja, não o anjo que seja o Filho do Homem. O irmão Branham não é o Filho do Homem. O anjo terrenal não é o Filho do Homem.
O anjo terrenal foi vindicado pelo anjo forte. Mas agora o profeta explica aqui muito bem, veja, vamos ver se captamos. Mas o mensageiro está a revelá-lo, está a mostrá-lo, está a falar por ele, está a curar por ele, está a discernir os pensamentos dos corações por ele, está a pregar por ele. Ele já esteve a pregar, pregou para o jovem rico, foi rejeitado, os seus mensageiros também. Mas agora nos nossos dias, irmãos, o corpo me preparaste. Hoje já nem sequer é o corpo dele, porque ele já morreu, está enterrado. O corpo me preparaste, irmão, é você, irmão. É você que vem à mesa da ceia, é você que vai lavar os pés aos santos, é você que diz amém, é você que anda com o seu vestido, com o seu traje correto, honrado, é você que traz na sua cabeça a glória dos anjos, é você que diz amém de Gênesis a Apocalipse. Esse é o corpo que me preparaste. Porque hoje já nem sequer o corpo do mensageiro terrenal está entre nós. Está a entender? Está a entender o significado daquela nuvem que não foi apenas para aquele momento e para aquele profeta, mas para o povo que seria chamado por ele em nome do Senhor? Está a entender a importância que você tem aos olhos de Deus? Entenda agora porque é que a Bíblia diz que você é a menina dos olhos dele. Glória a Deus. Consegue separar agora? É onde parece ser muito difícil para vocês, vejam. Não o próprio Filho do Homem, mas o sétimo anjo. O sétimo mensageiro está a revelar ao público o Filho do Homem. Ele não disse o Filho por si mesmo nada pode fazer se antes não ouvir o Pai. E Paulo, Ireneu, Columba, Lutero, Wesley, Brano não disseram exatamente a mesma coisa. Se o Senhor me mostrar, eu vou ver. Se Ele me mostrar, se Ele falar, olha, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, tomem nota nas vossas Bíblias, eu não sei quando é que isso vai acontecer, mas tomem nota, quando aconteceu Ele disse, vejam as vossas Bíblias, não está escrito aí, está cumprido agora. Não fui eu, foi Ele. Esse era o mensageiro revelando o Filho do Homem. Esse era o corpo. O que foi Jesus Cristo nos dias dele, era Ele naqueles dias e somos nós hoje. É você capaz de assumir essa responsabilidade com todo o orgulho, levantar a sua cabeça e dizer que eu sou hoje Cristo na terra? Você não consegue organizá-lo. É o próprio grão novamente. É o próprio grão novamente. Está a ver? Você não consegue organizá-lo. E naqueles dias, Janes e Jambres vão resistir. Está a ver? A tal batalha da fé de que começamos a serviço hoje. Postos à prova. E naquele dia, Janes e Jambres vão resistir ungidos, crentes fingidos, incrédulos, a igreja formal, os pentecostais, vão se levantar contra o verdadeiro grão. Mas deixai-os, o desvario deles será manifesto, como foi antes. Entenda agora. Entenda agora. B. O irmão Branham não é o Filho do Homem. Está a revelá-lo. Rejeitar então Cristo trouxe o jovem rico para aquela situação. E hoje Cristo está na mensagem que tem sido levada aos nossos corações. E eu quero encerrar agora e vamos entrar na ceia, e o profeta diz para terminar na mensagem a união invisível do noivo. Lembre-se, novamente, mas agora está lá, lembre-se. Eu quero terminar com este quote. Lembre-se, há uma gravação feita disto, não apenas nesta fita, mas na grande gravação de Deus. Cada um de vocês, hoje é ceia, cada um de vocês, cada movimento,
quando inclina a sua cabeça, inclina o seu coração, o pensamento que passa pela sua mente, lembre-se, está a ser gravado agora mesmo na glória. E a gravação vai ser passada no dia do julgamento. Onde está a sua decisão? Oh, como você vai querer isso mudado naquele dia. Amém, irmãos? Pastor, você devia ter trazido uma mensagem que levasse o povo a saltar, a gritar, a subir pelas paredes acima. Irmão, falta-me pouco, eu estou sou um bocado curto de pernas, porque se fosse para trepar, eu ia trepar por aí, irmão, só por saber que, pela misericórdia de Deus, em determinado dia, Ele se apresentou perante mim e eu não fiz como o jovem rico. E isso enche o meu coração de alegria, realmente. E eu oro para que Deus tenha consertado a minha gaguez e as minhas frases cortadas a meio, mas que realmente a unção tenha tocado os vossos corações enquanto nos preparamos para tomar a ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe. Enquanto os músicos vêm, eu chamava aos músicos, enquanto cantamos Venciar, o mestre chama Venciar, vamos inclinar as nossas cabeças e dar graças a Deus por este momento. Ó Senhor, obrigado por esta mensagem, obrigado pelo mensageiro, obrigado pela Tua bondade e misericórdia para conosco, porque sabemos, Senhor, que Tu nos chamaste. Ó Senhor, Tu também chamaste o jovem rico. Ó Senhor, que os nossos corações estejam disponíveis, mesmo sem entender, para crer na Tua palavra, porque ela é o chamado, ela é a Tua voz. Ó Senhor, então ajuda a nossa fé. Ó Senhor, unge os nossos olhos com o Teu colírio. Ó Senhor, e se alguma mente ainda está cauterizada, ou confundida, ou, Senhor, tem dissertado por pensamentos vários, ó Senhor, leva essa alma à verdadeira fonte, de onde jorra todo o conhecimento, o perfeito conhecimento, de onde jorra, Senhor, o sangue purificador das veias de Emanuel. E, Senhor, está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo. Ó Senhor, só há um pecado. Roubar não é pecado. Roubar não é o pecado. Mentir não é o pecado. Adulterar não é o pecado. Só há um pecado. E esse é incredulidade. Ó Senhor, unge-nos com o Teu sangue, com o Teu Espírito agora. Lava cada alma no sangue do Teu Filho Jesus. E, Senhor, perdoa-nos na base da nossa confissão, pois confessamos todo o pecado inconfessado. E fazemo-lo em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, que pode compadecer-se dos nossos pecados. Concede, Pai, e recebe toda a honra e toda a glória, pois pedimos e agradecemos todas as coisas, no nome que é sobre todo o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus.